Consegui enrolar vocês, né? Então, beleza. Eu dividi em dois vídeos, porque senão ia ficar muito longo e daí o pessoal não assiste. Então, esse vídeo aqui é o vídeo número 2. Se você não assistiu o primeiro, eu recomendo que você volte e assista o primeiro vídeo, né? E quem chegou até aqui, parabéns, vocês estão querendo aprender mesmo, né? E se inscreve aí, gente, para dar uma força para nós. Deixa o like, dá uma comentada, compartilha o vídeo com os outros, que isso dá um ânimo da gente continuar gravando, continuar fazendo vídeo para vocês. Então vamos lá. A dúvida ainda continua, né? Eu ainda não respondi para vocês qual que é o melhor adubo. Então vamos finalizar, vamos fechar esse assunto aqui, porque eu quero que todo mundo saia dessa aula sabendo o que a gente está falando, o que é melhor mesmo, né? Então vamos lá? Não tem melhor adubo. Não saia ainda aí, não abandona o vídeo que eu vou explicar, né? Mas não é assim tão simples. Ah, NPK é melhor do que esterco. Ah, adubo para fertirrigação é melhor. O adubo químico é melhor, né? Então, gente, não é assim. Não é tão fácil assim. Vocês têm que saber usar todos eles, porque todos são bons, mas depende do momento, né? Se eu falar para vocês, vamos plantar alface, né? A nossa área não está corrigida ainda, ou a gente acabou de corrigir, e eu vou fazer o primeiro plantio. Se eu fizer esse primeiro plantio com esterco, eu não vou colher nada, porque o esterco tem uma liberação lenta. Então vamos dar uma olhada, vamos avançar um pouquinho aqui. Primeira coisa, gente, vocês vão dar preferência para aproveitamento ou reaproveitamento de resíduos. Isso aqui é simples, é mais barato, vocês encontram na propriedade de vocês, perto da propriedade, na cidade, na região, sempre é mais barato. Resíduo não é varredura. Varredura não presta. Desculpe aí se tem alguém que trabalha com varredura, mas até hoje eu já fiz análise de pelo menos uns 20 material diferente e nenhum tinha o que falaram que tinha. Então, se alguém está vendendo varredura e realmente é boa, eu quero ver a análise e eu vou fazer uma análise para depois eu comprar, tá bom? Outra coisa que vocês devem dar preferência: adubação verde com plantas, fazer rotação de cultura, colocar plantas que consigam fixar nitrogênio. Por exemplo, aqui no sul, onde eu moro, a gente pode utilizar no inverno uma ervilhaca, por exemplo, é uma planta que fixa muito nitrogênio da atmosfera e fica no solo, né? O feijão guandu, por exemplo, numa região mais quente, ou no verão, vocês podem utilizar tranquilo. É ótimo fazer a mistura de leguminosa, uma brássica, como um nabo, por exemplo, que tem um sistema radicular diferente, vai reciclar nutrientes diferentes, e uma gramínea, uma aveia, um milheto, alguma folha estreita, que esse casamento de todas elas ali vai ter plantas com uma relação de carbono e nitrogênio diferente, e a junção de todas é o melhor adubo possível que a gente pode ter para uma época de entre safra, né? Aí, não se esqueçam, sempre busquem fontes de nutrientes que sejam mais próximas de você. Cinza, serragem, torta de filtro, bagaço de cana, sei lá, qualquer coisa que vocês tenham perto da propriedade de vocês. Aí, tá bom? Tome muito cuidado, não existe adubo barato. É a mesma coisa do que vocês pensarem em comprar carne, né? Todo mundo gosta de carne, então você vai comprar uma carne lá. Tem uma carne que custa R$ 45 e uma que custa 15, por exemplo, 17. Mas às vezes aquela que custa barato vem osso e gordura e um pouquinho de carne. E a outra que você pagou caro, no final das contas a quantidade de carne que tinha nas duas é a mesma coisa. Aqui o adubo, mesma coisa. Você pega lá um adubo, por exemplo, um super simples, só fósforo, né? Tem de 16 a 18% de fósforo. Esse super simples é muito mais barato do que um NPK, né? Por exemplo, lá um 8-20-20, vamos pensar assim. Mas aqui eu tenho NP e K. Eu tenho 20
de fósforo, então eu tenho a mesma coisa do que tinha no Super Simples, e eu tenho mais o nitrogênio e mais o potássio, por isso que ele é mais caro, né? No final das contas, se vocês fizerem a matemática ali, de quanto que está custando cada ponto de nutriente, são tudo a mesma coisa. Então não comprem adubo achando que estão fazendo um negócio maravilhoso, porque o fulano ofereceu mais barato, né? Não existe. É calculado pelos pontos de nutriente que tem naquele adubo ali, né? Mais uma coisa que eu falei no outro vídeo, quem não assistiu, dá uma olhada lá no vídeo 1, não vai produzir se não tiver os nutrientes nos níveis adequados. Então a gente sempre vai corrigindo o solo. Lembra lá que eu falei que era tipo uma conta corrente, que eu faço um depósito e aí eu vou gastando, né? Então eu preciso fazer esse depósito, eu preciso colocar os nutrientes. E esses níveis adequados é um assunto que a gente pode tratar, de repente, se vocês tiverem interesse, num outro vídeo que fala das proporções, quanto que tem que ter de cada um. Por exemplo, um solo ideal, 60% de cálcio, 20% de magnésio, de 3 a 5% de potássio, né? Essas são as principais bases. Então, eles precisam estar equilibrados, senão um vai competir com o outro. E às vezes vão atrapalhar a absorção do micronutriente. Você tem o micro no solo, mas está dando deficiência, porque tem excesso de um macro, por exemplo, né? Aí, se o solo não estiver corrigido, o adubo não vai funcionar. Isso é mais um detalhe importante. Se não tiver feito uma calagem, regular o pH, deixar o teu solo bem equilibrado, pode colocar o adubo que colocar com micronutrientes, banhado a óleo, alta tecnologia, não vai funcionar. A planta não vai absorver. Por exemplo, fósforo em solos argilosos, como é o solo aqui da minha região, no Paraná. Então, se a gente tiver com pH inadequado, a gente coloca o fósforo no solo e cerca de 35 a 40% desse fósforo somente que vai ser aproveitado. O resto é perdido, né? Continuando. Então, que tipo de adubo que a gente tem? Adubo químico, adubo orgânico e a mistura dos dois. Os adubos químicos são feitos a partir de um processo industrial ou de decomposição industrial e química de uma rocha, ou com pressão e energia para fazer aquele adubo artificialmente, por exemplo, uma ureia, né? E os adubos orgânicos são resíduos, geralmente, de uma produção, serragem, cinza, esterco, qualquer coisa assim, né? E o organomineral é a mistura dos dois, um pouquinho de químico, um pouquinho de orgânico. Aí, gente, aqui ainda a gente tem algumas variações: adubo sólido, adubo líquido e adubo sólido altamente solúvel, né? Então, gente, por isso que eu digo que tem que saber usar com sabedoria cada um deles. Se eu estou trabalhando com uma produção de morango em slab, por exemplo, né, que é em cima das bancadas, toda a nutrição dele é feita via fertirrigação. Então eu preciso utilizar um adubo que seja, geralmente adubo é químico, altamente solúvel, né? Aí se é sais ou é líquido, depende do produtor, mas eu preciso de um adubo que seja altamente solúvel. Não posso trabalhar com ele com um adubo de liberação lenta, senão ele não vai ter combustível para ele produzir. Estou trabalhando lá com tomate, por exemplo, a campo. Eu sempre gosto, além de estar com solo corrigido, eu faço uma adubação de base, seja com NPK, seja com esterco, seja com a mistura dos dois, né? E depois eu entro com a Fert, que é uma liberação muito mais rápida para suprir a demanda da minha produção. Ah, estou plantando milho. Posso trabalhar só com adubo sólido de liberação lenta. Pode ser organomineral, pode ser químico, indiferente, né? Mas entendem que tem, dependendo da cultura, é o adubo mais indicado. Então, para mim não deixar vocês sem resposta, pessoal, melhor coisa, melhor forma que eu vejo até hoje de como produzir, faz o calcário, corrige a área, deixa o pH lá em torno de 6, 6,5, que fica excelente, coloca esterco à vontade para vocês corrigirem, pensando em horta, né, isso aqui. Depois vocês entram com adubo químico em cada plantio. Ah, estou trabalhando só com orgânico, não posso utilizar adubo químico. Então, você vai utilizar esterco à vontade, faz aqueles compostos, faz um super magro,
faz um minhocário para você ter uma outra fonte de adubo, não pode não adubar, né? Entende? Então vamos dar uma olhada quando que a gente vai utilizar cada um deles. Por exemplo, estou com um canteiro de alface. Então, lá naquela mesma ideia, né? Solo corrigido, tudo prontinho, né? Eu entro ali com 4 quilos de esterco bovino por metro quadrado, esterco bem curtido, e umas 100 gramas, 150 gramas de 4,14,8. A alface foi implantada, começou a crescer. 15 dias após o plantio, eu vou fazer uma cobertura de ureia. Ou, se for no caso um orgânico, você faz uma aplicação de urina de vaca, né? E aos 25 dias após o plantio, novamente outra cobertura de urina de vaca ou de ureia, né? Aí vocês conseguem chegar lá nos 45, 50 dias com uma planta de um tamanho ideal, né? Eu não vou ficar passando assim, tipo, a receita de todos aqui, porque é muito difícil. Se tiverem dúvida, perguntem para mim que eu respondo individual. É muito difícil, o vídeo fica muito longo, né? E daí vocês não assistem. Então vamos lá. Agora sobre reaproveitamento. Gente, quem mexe com hortaliça, todas as sobras da horta, vocês podem fazer uma compostagem ou tratar os seus animais. Não acho nada ruim a ideia de vocês tratarem um porquinho, um boizinho, uns carneiros, como é o meu caso aqui, para vocês terem uma carne ali na propriedade de vocês. E além de tudo, às vezes você pode vender esse animal, fazer uma grana e reaproveita as sobras da tua horta. Se tiver folha doente, qualquer coisa assim, pessoal, as doenças que dão em plantas não dão nos animais. Então, desde que não esteja uma folha podre, né? Tem que ter bom senso. Você pode utilizar para os animais tranquilo, que eles não vão se contaminar por uma doença que está na folha lá do teu repolho, né? Então, isso aqui é uma ideia de reaproveitamento. Dá uma olhada aqui comigo. O teor de nutrientes que tem no esterco. E por que que eu falo que o esterco, às vezes ele precisa de um adubo químico sozinho? Ó, aqui nessa tabela, ele está falando aqui, ó, de macronutrientes, de hidrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são os macros primários e secundários. Aqui quilogramas por hectare ano, quanto que estava jogando ali. E aqui ele está falando nessa parte de baixo aqui da tabela, está falando em teores de macronutrientes em gramas por quilograma de esterco. Então lá, ó, em 1 kg de esterco eu vou ter 28 gramas de nitrogênio. O que isso aqui quer dizer? Então é 2,8% de nitrogênio. Agora compare isso com uma ureia, por exemplo. 100 kg de ureia tem 45 kg de nitrogênio, 45%. Aqui eu tenho 2,8%. Então vejam, é muito mais baixo. Por isso que a gente precisa fazer uma adubação com uma quantidade muito maior. Só que a vantagem aqui do esterco é que você está colocando matéria orgânica no solo, que tem um papel fundamental dentro do sistema ali. E a liberação desse nitrogênio é mais lenta, é o passar do tempo. Mas entendem por que não dá para trabalhar só com um ou só com o outro? Até poderia trabalhar só com o esterco, mas precisa de uma dose muito alta e demora ali meses até começar a funcionar bem o sistema, né? Então, para quem tem pressa, não dá para trabalhar só com ele, né? Veja aqui o potássio também, por exemplo, ó, vai dar 0,5%. O fósforo vai dar 1,6%. Então, a quantidade é muito baixa. Por isso que a gente joga lá toneladas por hectare e não joga pouquinho, né? Aqui o esterco desculpa, esse aqui era o esterco de ovinos, de carneiro ou ovelha, como vocês quiserem chamar, né? E aqui o esterco bovino, mas não muda muita coisa também não. Ó, veja aqui esterco de bovino e esterco de galinha. Então a quantidade de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Aqui está em porcentagem, né? Então vai dar bem parecido com o esterco de ovelhas que eu mostrei ali para vocês antes. Por que o esterco de galinha é muito mais concentrado? Ó, a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio bem mais concentrado.
porque a galinha ela não tem urina, então ela vai defecar tudo junto, tudo no mesmo bolo, né? E o bovino e o ovino, o carneiro, eles vão urinar, então uma parte disso acaba se perdendo se não tiver mais terqueira, né? Aqui tem um número de relação de carbono-nitrogênio, que é um negócio interessante, que é ele, quanto mais baixa a relação carbono-nitrogênio que tiver, mais rápida é a decomposição e mais rápida a liberação de nutrientes, né? Então, por isso que estercos são degradados muito rápido quando eles estão no solo, comparado com uma palhada, com uma madeira, com uma serragem, alguma coisa assim, né? E aí a gente pode misturar eles com esses outros resíduos para acelerar o processo de decomposição desses resíduos também, né? Outra coisa, gente, aqui em casa eu tenho um minhocário. Isso aqui que vocês estão vendo na imagem, esse aqui é um adubo de minhoca, o humus, e esse minhocário ali eu jogo todos os resíduos da cozinha, só não o osso, né? Não coloque em osso, resto de carne, gordura, essas coisas, porque isso atrai formiga e as formigas matam as minhocas, né? Então não é legal colocar isso. Casca de batata, de batatinha, né? Batata inglesa, também elas não consomem bem, então evitem essas coisas. Tem que ser um local bem fechado, coberto, para não entrar rato, não entrar outros animais que possam matar as minhocas, né? Mas é um material extremamente interessante que vocês utilizem, né? No caso do humus, o que acontece é assim, a composição do humus depende totalmente do que você coloca para as minhocas comerem ali, né? Elas não vão fazer esse material ficar melhor do que ele já era. O que elas vão fazer é quebrar em pedacinhos menores. Então, quando você for utilizar, é como se ele já tivesse decomposto, já tivesse pronto, né? Porque ela pegou um material de 1 metro quadrado, vamos supor, teoricamente, e quebrou em 100 pedacinhos de tamanho menor, né? Então, é muito mais fácil a tua planta achar o nutriente ali dentro do humus do que da matéria orgânica antes, né? No material orgânico que foi colocado para a minhoca degradar ele ali, né? Aqui outra ideia de aproveitamento é a compostagem, né? Então, mesma ideia do que o minhocário, a ideia aqui é acelerar o processo de decomposição para depois você utilizar o adubo pronto, né? Então, são todas formas que você pode estar fazendo na tua propriedade para reaproveitamento de resíduos. Cinza de madeira. Então, cinza de madeira, para quem trabalha com agricultura orgânica, é excelente como fonte de cálcio, né? Como fonte de potássio, fonte de fósforo. Então a cinza a gente usa ela até para dar uma melhorada na quantidade de cálcio que tem no solo, porque ela vem com muito cálcio. A desvantagem da cinza é que nitrogênio, enxofre e qualquer outro nutriente que passa por uma fase de gás vai embora durante o processo de combustão. Então cinza é um resíduo que vale muito a pena vocês terem, se você tiver um lugar para comprar muito barato, ou às vezes você ganhe a cinza para você limpar a caldeira de alguma fábrica, por exemplo. Então compensa trazer ela. Se for caro, não compensa comprar. E aqui a gente volta de novo num tema que eu acho importantíssimo, que é a adubação verde. Então a adubação verde, a gente consegue fazer uma reciclagem de todos os nutrientes que sobraram da cultura anterior e deixar eles na forma orgânica. Então sempre um nutriente que esteja na forma orgânica é mais fácil da planta absorver, né? Então só sobre isso, sobre a adubação verde, é um tema que é bem completo, bem complexo. Então eu prefiro gravar um vídeo só sobre esse tema num outro momento. Gente, mas é isso aí. Quem ficou até aqui, muito obrigado por me acompanhar. Deixa um comentário, deixa as tuas dúvidas aí que eu vou respondendo sempre que for possível, tá bom? Valeu, até mais, um ótimo dia a todos.